Olá, seja bem-vindo a Life Science Chic. Vamos dar continuidade com as propriedades químicas dos óxidos. No vídeo anterior, deixei com esse TPC. Eu espero que você tenha completado e tenha deixado seu comentário certinho naquele vídeo. Mas bem, antes de fazer as reações que nós estamos para fazer nesse vídeo aqui, deixe-me completar essas duas reações contigo, certo? Aqui nós temos uma reação de um óxido ácido com água. Já sabemos muito bem, quando um óxido ácido reage com água, forma um ácido, daí o nome de óxidos ácidos. Você viu isso no vídeo anterior. Mas bem, completando esse TPC aqui daquele vídeo anterior, ok? Depois nós vamos ver aqui a reação de óxido ácido com bases, ok? Vou colocar aqui mais uma base, para vamos entender como é que é o mecanismo dessa reação. Então, completando essas duas reações aqui, o que nós temos? Bom, é necessário que você conheça os aniões formados por esse óxido aqui, nesse caso, esse aqui é o cloro, ok? É o cloro, óxido de dicloro. Então aqui eu calculando as cargas, eu tenho aqui que o oxigênio é menos 2, é a sua carga, aquela base. Então se esse aqui é menos 2, o número que eu somar com menos 2 para dar 0 é mais 2. Então significa que esse aqui tem que me dar mais 2. Atenção, o número que você vai colocar aqui, vai multiplicar aqui para poder dar mais 2. Temos que colocar aqui o número que eu multiplicar com esse aqui para poder dar mais 2. Então, nesse caso, esse aqui tem 2. O número que eu multiplicar com 2 para dar mais 2, nesse caso, é mais 1. Estamos à procura de um ácido formado por cloro, cujo seu NOx, o NOx do cloro nesse ácido tem que ser mais 1. Ok? Então, vou trazer aqui o anião formado por cloro. Temos aqui esse anião. Temos esse anião aqui, que chama-se clorato. Temos esse anião aqui, que chama-se hipoclorato, ok? Hipoclorato. Ok, eu tenho esses dois aniões aqui, eu quero saber de ti. Entre esse anião e esse anião, um desses é um anião que nós vamos usar para podermos completar a nossa reação. Então, olha lá, lembra daquilo que eu disse, as cargas aqui são menos 1, certo? Então, nós sabemos muito bem que o oxigênio, a sua carga é menos 2. Bom, ao multiplicar aqui, nós temos certeza que isso aqui vai nos dar menos 6. Só que agora nós queremos um número que ao somar com menos 6 vai dar, nesse caso, o número que ao somar com menos 6 vai dar menos 1. Porque a carga aqui, calculando o NOx disso aqui, a sua carga deve dar menos 1. Então o número que ao somar com menos 6 para dar menos 1 aqui, esse número, eu conheço esse número aí, é 5. Ok? Esse número é 5. Olha só, nesse anião aqui, o cloro tem um NOx mais 5. Automaticamente não é esse anião que vai ser formado por essa substância aqui, com esse óxido aqui. Então vamos tentar ver essa aqui. Nesse caso, sabemos que o oxigênio é menos 2, é aquela base. Ok? Então, olha só. Quero um número que ao somar com menos 2, vai me dar uma resposta que é menos 1. Qual é esse número? Bom, olha só, o número que eu somar com menos 2 vai me dar a resposta menos 1. O número é 1, nesse caso. Nesse caso aqui, o NOx desse cloro aqui é mais 1. Então é esse anião aqui que você vai completar, vai combinar com o hidrogênio para poder formar o ácido que sai aqui nessa reação. Ok? Não sei, esse aqui é um mecanismo novo que estou a desenvolver. Mas bom, o truque é bem que funciona. Então vamos fazer isso. Vamos combinar o hidrogênio com o íon hipoclorato. Nesse caso aqui, a valência desse senhor aqui é 1 e a valência desse aqui também é 1A. Então, se ambos têm a valência 1, por que eu vou sofrer? Não vou escrever nenhum dos números. Aliás, 1, nós nem costumamos escrever aqui o 1, certo? É proibido escrever o 1. Você deve estar a me perguntar, e se eu escrever 1 estará errado? Não estará bem certo. Estamos juntos, né? Então, completando a nossa reação, nós teremos aqui HClO, que chama-se ácido hipocloroso. Relaxe, vais aprender isso na nomenclatura do jazz. Chama-se ácido hipocloroso, mas você verá isso muito bem na nomenclatura dos ácidos, ok? Verá isso muito bem lá na nomenclatura dos ácidos. Então, o mesmo vamos fazer aqui, vamos completar essa reação aqui, vamos descobrir qual é o NOx ou a carga do nitrogênio. Vocês devem estar a me dizer, NOx, carga, ele está a falar disso como se fosse a mesma coisa. É que eles às vezes coincidem, não é a mesma história, ok? Outra coisa, só que o NOx e carga tem casos em que eles coincidem. Na maioria das vezes, nesse caso. Muito bem, então eu consigo perceber que se eu fazer troca, nesse caso, a carga do oxigênio é menos 2 e a carga do nitrogênio é mais 5. Eu estou à procura de um anião formado por nitrogênio e oxigênio
cuja sua carga, nesse caso, esse anião aqui, o nitrogênio vai ter a carga mais 5. Temos que começar a pensar nesses aniões. Quais são esses aniões? Bom, você tem que começar a ver qual é o anião, tem que começar a ver. Eu estou começando a ver os aniões formados por nitrogênio. Tem esse anião aqui, que chama-se nitrito. Tem esse anião aqui, que chama-se nitrato. Entre esses dois aniões, qual é o nosso anião que nós vamos usar aqui? Ok, então eu disse, então a ideia é que basicamente eu sei conhecer a tabela de aniões para poder se dar bem na reação de óxidos ácidos com água. Mas o importante que você deve fixar na sua mente é que um óxido ácido, ao reagir com água, ele forma o quê? Forma um ácido. Daí o nome do óxido ácido. Professor, repetir certo. Ok, está certo. Aqui as cargas são menos, graças a Deus. -1. Olha aqui, se eu coloco a carga do oxigênio é -2, multiplico aqui vai dar -4. Qual é o número que eu somar com -4 vai dar -1? Esse número é mais 3. Então não é, porque aqui o nosso óxido de nitrogênio é mais 5. Não é ele. Então vamos verificar aqui, eu calculando aqui é -2. Isso aqui vai me dar -6. Qual é o número que eu somar com -6? Vai dar -1. Esse número é mais 5. Então o anião que eu estava procurando nesse caso é esse. É o íon nitrato. Ok? O íon nitrato é que vai se combinar com esse hidrogênio aqui. Carga mais 1. Então nesse caso, fazendo a combinação, o chador, o casamento nesse caso, teremos aqui que o hidrogênio está a se combinar com o íon nitrato. Essa aqui é a sua valência 1. Essa aqui é a sua valência também 1. Não há sofrimento, não se escreve nenhum dos números nesse caso. Vamos ter aqui HNO3. Será que você completou assim essas duas reações? Eu não vi seu comentário lá. Se eu tivesse visto, eu teria dito logo que você comentou. Mas ok, caso você comente, como ainda não publiquei esses vídeos, ok? Eu vou deixar aqui, logo que eu publicar esse vídeo, vou dizer, a pessoa X acertou naquele vídeo anterior. Muito bem, então vamos prosseguir com as propriedades químicas dos óxidos ácidos. Ok? Faça screenshot e o caminho é para frente, porque para trás não tem nada. Se olhar, vai virar estátua de sal. É isso. Então agora vamos pegar um óxido ácido. Vamos pegar um óxido ácido, só que agora não vamos reagir um óxido ácido com água, não. Vamos reagir o óxido ácido com uma base. Vamos reagir ele com uma base. Base, estamos a falar de hidróxidos. Eu quero pegar um óxido ácido e reagir com uma base. Também é uma reação que merece muita atenção da nossa parte. Por quê? Tem um padrão, tem um mecanismo também. Vamos tentar ver aqui um óxido ácido, um exemplo. Se não acabamos de trabalhar com óxidos ácidos aqui, por favor, não me dá nisso. Então vou pôr aqui esse aqui, o dióxido de carbono, um óxido ácido, e vou reagir ele com uma base. Pode ser com hidróxido de sódio, ok? Estou a reagir esse aqui com o hidróxido de sódio. Então, reagindo esse óxido de carbono, dióxido de carbono com hidróxido de sódio, eu quero saber o que se for. Então, vamos prestar atenção. Esse hidrogênio aqui, advir aqui, é um mecanismo que eu desenvolvi, mas ajuda muito, é um bom mecanismo. Ok? É um bom mecanismo. Então, vamos formar aqui o tal anião. Anião chamado de quê? Carbonato. Que a sua carga é -2. Qual é a carga do sódio? A carga do sódio é mais 1, porque o sódio está no primeiro grupo. Trabalhamos muito com tabela periódica. É aquela mesma história que eu vou te contar. Aprenda a tabela periódica, que as reações não vão ser nada para ti, certo? Aprenda a tabela periódica, distribuição eletrônica, entende lá um pouquinho sobre eletrões, para as reações serem moleza para ti. Então, vindo aqui, estamos a dizer que vamos combinar o sódio com o carbonato. Então, o carbonato a sua valência é 2 e o sódio a sua valência é 1. Então, fazendo isso aqui, vai sair aqui o Na2CO3, que chama-se carbonato de sódio. Olha só, ainda não colocamos todos os elementos, aqui só colocamos esses dois. Falta, olha aqui, o hidrogênio e o oxigênio estão a faltar. Esses dois aqui nós deduzimos que eles vão formar água. Há uns que dizem que liberta-se o grupo hidroxilo, tanto faz. Desde que você coloque esses dois elementos, porque os elementos que nós temos aqui nos reagentes, eles devem estar por completo nos produtos. Daí você vai acertar muito bem a sua reação. Então, reagindo um óxido ácido com uma base, forma-se um sal. Mas essa água não vem do nada. As bases são soluções aquosas. Significa que dentro delas tem água. Então, relaxe, fica calmo. Mais água.
Se você esquecer isso, por acaso, se alguém tiver que falar essa história, faça uma mini reação dessa. É importante que você conheça as substâncias. Você não precisa decorar tudo isso, não. Você sempre só precisa saber como é que se completa uma reação química. E não se esquecer desses mecanismos que eu vou dando aos poucos. Então é necessário que você treine muito reações químicas para poder ser smart, ser muito bom. Vamos fazer mais uma reação, ok? Mais uma reação. O princípio de funcionamento é o mesmo, já expliquei. Posso colocar aqui um SO2 a reagir com hidróxido de bário, ok? Essa função aqui é a nossa próxima função, ok? Bases é a nossa próxima função, não precisa se matar, não. Muito bem, aquela base, como eu expliquei, então manda esse senhor oxigênio aqui para aqui, ele vai formar o SO3, cuja sua carga é -2. A carga do bário, o bário está no segundo grupo, a sua carga é +2 e está óbvio que o bário vai se combinar com o íon sulfito. Então, combinando esses dois, olha, se esse aqui tem 2, esse aqui também 2, nós não vamos escrever nenhum dos números, mas vamos fazer umas continhas só para você ganhar uma prática. Então, temos bário aqui, temos o íon sulfito aqui, temos 2 aqui, temos 2 aqui. Fazendo isso, teremos aqui Ba2SO3. O SO3 está a carregar o 2 do bário, não assim temos que colocar parênteses. Então, olha só, no fundo nós vamos simplificar esses dois números, esse número e esse. Esse número não se mexe, é o número do anião, por favor. Não é dizer que estou a simplificar, não se atrapalha, não se iluda. Estamos juntos, né? Teremos sempre dois grupos, o grupo do catião e o grupo do anião. Esse aqui é o nosso positivo, esse aqui é a nossa negativa. Estamos juntos, né? Então, olha só, sai aqui o Ba. Como já não há necessidade, olha, só cortar aqui vai dar 1, então não há necessidade de colocar parênteses. BaSO3, que chama-se sulfito de bário. E esse OH, bom, vamos deduzir que ele vai tirar o quê? Vai tirar água. E prontos, já completamos a nossa reação. A ideia é você conhecer o anião formado por SO2. É isso que nós fizemos lá nos ácidos. Eu lembro muito bem de ter dado uma tabela de aniões. Então você tem que pensar nisso. Esse tem que reagir em forma de anião. O anião tem que se combinar com o catião. Esse grupinho todo vai ser anião para poder se combinar com o catião. Então essa reação de óxido ácido mais uma base. Vamos ver mais outras reações, ok? Vamos ver outras reações. Agora vamos ver uma reação de óxido básico mais ácido.